Sampaoli não esteve em Montes Claros, tá em Belo Horizonte, nesse outro grupo de atletas para a preparação aí do Campeonato Brasileiro. E agora, com esta fala aí do Diogo Alves, eles explicam um pouco melhor, né? A divisão, Simões, desses grupos. Não é que jogador é titular, que é reserva. Tem alguns aí que são considerados titulares, né? O Alonso sempre foi titular com ele, o Rony foi titular boa parte do ano passado, o Alan Franco. Mas são jogadores realmente, eu concordo com o Diogo, que tem questão física... quase sempre jogam, né, Simões? E não precisariam de uma pré-temporada tão extensa como outros que ficaram em BH. Cláudio, a coisa ficou bem clara realmente, né? Então, os reforços ficaram aqui, né? Quem teve uma minutagem menor no ano passado tá participando desse grupo aí. E os jogadores que a gente pode chamar daqueles que estão em todas, né? E realmente, né? É o Alan Franco, é o Júnior Alonso, Rony. O Rony, o próprio Coelho, né? Assim, ele teve a lesão, né? Exato. Mas tirando a lesão, o Coelho fisicamente é um jogador privilegiado, né? O Coelho fisicamente é um jogador privilegiado, que não tem muita dificuldade nesse aspecto, né? Eu só achei engraçada a história lá dos velhos, né? Pô, não precisava, né? Os velhos, eu acho que eles citam ali, Dudu, Bernard, né? Hulk, né? Dudu, Bernard. O Scarpa já não é um jogador tão... né? Não, mas o Scarpa é mais novo, mas eu acho que eles estão preparando, né? Melhor um pouco o Scarpa. Ele citou o Juan, zagueiro que isso, mas o ano passado chegou. O Juan Tressou de aquela história de não ter, né? Fica trocando de clube, fica trocando de liga e acaba que não consegue ter uma pré-temporada, né? E isso é importante para ele, né? É um jogador que começou muito bem, né? Deixou uma ótima impressão no início no Atlético, depois sofreu uma queda, mas o que é natural, né? Nesse processo de adaptação. E nesse grupo também tem o Alexander, né, Simões? Que chegou no meio da temporada e que com certeza merece uma atenção física para render o que todo mundo espera do Alexander, né? Exato, até porque no ano passado ele teve 2 problemas médicos, não teve, o Alexander, Cláudio? Teve, ele chegou, teve problemas físicos, né? Não conseguiu fazer pré-temporada, então esse ano eles estão dando essa oportunidade para o Alexander, que creio que vai ser um jogador importante aí nesse elenco do Sampaoli em 2026. Exato, agora depois desses 2 empates, viu, Cláudio? Sim. Eu imagino que nesse jogo de domingo contra o Tombense, né? Tombense já tá tomando 2-0 do Cruzeiro. Tomou mais um gol, né? Foi o gol do Japa ali do Cruzeiro. Japa. 28 minutos do primeiro tempo. Eu acredito que para esse jogo contra o Tombense começa a acontecer a entrada de alguns desses jogadores, desse terceiro grupo aí, né? Que ficou aqui na cidade do Galo com Sampaoli, que nem foi a Montes Claros, né? Até pela necessidade, né, o Cláudio? O Galo precisa reagir no Campeonato Mineiro. Já teve a amostragem do ano passado, que eu sei ir deixando para as últimas rodadas, é muito ruim, ainda mais porque as últimas rodadas dessa fase classificatória, a gente não pode esquecer, serão disputadas paralelamente ao Campeonato Brasileiro, né? O Galo joga o clássico contra o Cruzeiro na 5ª rodada, dia 25 de janeiro, né? E dia 28 de janeiro já estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Então o ideal é que o Atlético consiga dar uma arrancada aí nessas próximas 3 rodadas para não depender nas últimas de força máxima aí para poder garantir classificação às semifinais da competição, porque assim, não é a prioridade de ninguém, né, Cláudio? Mas eu acredito que o hepta faz parte dos planos e do sonho do Atlético, sim, porque seria uma conquista histórica, né? Ninguém nunca foi hepta campeão mineiro na era do profissionalismo, e ela começou em 1933. Então, quer dizer, é um tempo considerável, quase um século aí, né? E seria uma marca histórica para o Atlético no Campeonato Mineiro. E o Galo tá tentando, né, Simões, o 20ª final seguida. Vai participando sempre desde 2007 da decisão do Campeonato Mineiro, né? Isso. Então também pode ser uma marca expressiva aí, chegar na 20ª final seguida e conquistar o heptacampeonato. Lógico que ganhar o Campeonato Mineiro não é sinônimo de muita coisa, tanto que o ano passado o Galo ganhou o Campeonato Mineiro, os 2 últimos aí, né? E acabou o ano com a torcida brava com o time, né, Simões? Mas de qualquer forma é um título e não quer deixar o rival ganhar, né? Os rivais ganharem. Exato, o Cláudio, é isso. A última vez que o Galo ficou de fora da final do Campeonato Mineiro foi em 2006, né? Foi uma final Cruzeiro e Ipatinga, e o Cruzeiro foi campeão lá no Ipatingão. A partir de 2007, quando o Galo recupera o Campeonato Mineiro, aliás, é interessante que é o primeiro título mineiro do Atlético no século.
Porque, olha, 2001 ele perde a final pro América, né? 2002, Atlético, América e Cruzeiro e mais uma Moré, eles não jogaram o Campeonato Mineiro e foi vencido pela Caldense. 2003 e 2004 o Cruzeiro é campeão, 2005 o Ipatinga é campeão e 2006 o Cruzeiro. E aí o Atlético começa em 2007 e desde então está em todas as finais de Campeonato Mineiro e acumula esse hexacampeonato aí, que é a maior sequência, né, juntamente com aquela outra que o próprio Atlético teve de 78 a 83, isso no profissionalismo. No amadorismo, o América foi Deca de 16 a 25, mas de 33 para cá são as duas maiores sequências e eu acho que isso é uma pimenta nesse Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro, que tem o maior investimento, que tem o time de mais qualidade, tentando impedir que o Atlético seja hepta, e o Galo buscando essa conquista histórica. Exatamente. Esse ano tem um detalhe, né? É final única. Se o Cruzeiro é o favorito, né, Simões? Uma final única, você acaba tendo... Quem não é o favorito tem mais chance, né? De que em 2 jogos, por exemplo, né? Isso, exatamente. E pode ser nos pênaltis, né? E quer dizer, exato, a gente viu não agora. Tem nem vantagem, né? A gente viu em Assunção, né? O que aconteceu no Atlético e Lanús com a diferença técnica absurda, né? Não dá nem para comparar a diferença técnica de um clássico Cruzeiro e Atlético, os dois com o time completo, pro que era o Atlético e o Lanús. E o Lanús foi lá e segurou, levou pros pênaltis e ganhou nos pênaltis, né, Cláudio? Então, a final única, tudo pode acontecer.